O mordomo questiona imediatamente por que ela está fazendo uma pergunta tão óbvia, mas rapidamente se lembra das palavras da senhora do Mel quando recebeu a Lady Vore, chamando ela de convidada do mestre e não da família do Mel. Com esse pensamento, ele finalmente nota que muito provavelmente Ivor está zombando dele. Nisso, Ivor volta a perguntar debochada se por acaso existe alguma pessoa chamada de Ivor e Adriel na família do Mel, porque de outra forma não tem por que enviar o convite para Domel e a incomodar desse jeito. Ao presenciar isso, Mary e Lucy ficam extremamente satisfeitas, enquanto o mordomo finalmente percebe o quanto aqueles lindos olhos dela podem ser intimidadores. Ele se curva e diz que transmitirá sua mensagem à senhora Domel. Mais tarde, sozinha em seus aposentos, Ivor segura a capa do príncipe Sides, que entregou a ela no ano passado. Ela reflete que pretendia devolver para ele assim que o encontrasse, mas em pensar que ele foi embora sem nem sequer a cumprimentar, ela tentou rejeitar o calor que ele dava a ela, mas não pôde negar que estar perto dele é reconfortante e tranquilizante. Todavia, para evitar se envolver com o rei, ela deve romper também os laços com Sides. Mas vê-lo novamente abala sua resolução. Então se pergunta o que deve fazer. De repente, Lucy bate na porta a chamando e avisa que chegou uma mensagem da senhora do Mel pedindo para se encontrar com ela. E sem surpresa, Ivor apenas confirma, dizendo: ela finalmente está curiosa sobre os convidados do seu senhor. E pede para Lucy pegar a fita de Dustar, o anel do senhor de Sirion e o colar da sua avó e ajudá-la a se arrumar. A caminho para se encontrar com a senhora, o mordomo que a acompanhava avisa que a senhora do Mel está esperando sozinha e pretende entender de suas verdadeiras intenções. E Ivor, que está mais bela do que nunca, o encara perguntando de quais intenções, enquanto pensa se esse não é aquele famoso teste da pergunta através da porta. É sobre uma história antiga que relata que há muito tempo 2 reis que lutaram durante anos se encontraram para fazer as pazes. Um rei perguntou: "Podes passar por essa porta sozinho?" E o outro respondeu: "Se você estiver sozinho do outro lado." Nenhum dos 2 reis sabia se o outro estava realmente sozinho atrás da porta ou se os soldados estavam esperando em uma emboscada. Foi um teste de quanta confiança poderia existir entre eles, os inimigos. E lembrando disso, Ivor pensa que a senhora está testando da mesma forma agora. E então fala com confiança para o mordomo: "Claro que eu irei sozinha. Domel e Sosmia não são inimigas. Lucy e Mary esperem aqui." E mais uma vez, o mordomo é pego de surpresa e fica impressionado com a inteligência da nossa protagonista. Enquanto as empregadas que ficaram para trás, Mary ficando emburrada por não poder participar e entediada porque até o momento elas não conseguiram sair do anexo para conhecer os outros lugares. Enquanto Lucy, preocupada, pensa que geralmente quando uma jovem é convidada por uma senhora mais velha, muitas vezes acaba se sentindo desconfortável e acaba levando as suas criadas. Contudo, a pessoa mais velha repreende a quebra de etiqueta e acaba assumindo o controle da situação. Ou seja, o primeiro teste da senhora Domel foi aprovado. Então, muito bem feito, minha lady. E dentro de um lindo anexo feito de vidro e rodeado das mais belas flores se encontra a senhora Domel. E foi nesse mesmo lugar que a protagonista só entrou uma única vez no passado. Naquele momento, onde com apenas um olhar poderia comandar tudo e queimar o que quisesse. Porém agora, diferentemente do passado, ela apenas se apresenta e agradece pelo convite da senhora. E ao se virar para responder Ivor, a senhora nota um impressionante colar ao redor do seu pescoço. E desconcertada, pede para que Ivor se aproxime confortavelmente enquanto serve o chá. Nesse momento, ela se lembra do pedido do príncipe Sides para que permitisse que a delegação de Sirion se hospedasse na mansão, pois assim que o torneio de caça terminasse, eles iriam embora sem causar nenhum problema. Contudo, ela pensa que apesar do objetivo deveria ser garantir que nada lhe acontecesse, no entanto, como ela poderia ignorar? E é por isso mesmo que elas chegaram até esse momento. A senhora oferece uma xícara de chá e pergunta se aquele colar é o colar da Lady de Gremory. Sim, é uma herança. Eu herdei o nome Gremory, então eu tento manter as boas tradições. É uma pena que uma neta tão linda tenha que partir sem ser vista. Oh, você está cansada? Gostaria de uma cadeira? Pergunta a velha de forma astuta. Ao que parece, esse é o segundo teste, pensa Ivor, uma tradição dos tempos de sua avó. Antes do avanço das técnicas têxteis,
Era etiqueta evitar se sentar para proteger o delicado vestido. E é por essa razão que a protagonista se nega e responde que ela conhece o costume ocidental do chá em pé. Oh meu Deus, você sabe disso? Você também sente falta dessa tradição? Pergunta a senhora impressionada com o fato dela saber de algo tão antigo. Não foi a senhora mesmo quem pediu uma cadeira para sentar no chá da tarde da minha avó? Fala Ivory com um sorriso. E se divertindo, continua. Não seria indelicado relembrar uma tradição que você mesma apagou? E a velha, que novamente foi pega, já que ela queria se gabar pelo fato de ter criado vestidos duráveis com a nova tecnologia têxtil da Casa do Mel, e percebendo essa falha, a velha resolve mudar de assunto, tocando no nome do pai dela. Ela comenta que tem encontrado o Marquês de Sousmia com muita frequência ultimamente, que ele é um cavalheiro destacado e que ela se parece muito com ele, e que provavelmente ninguém na capital ganharia dela na beleza. Ivory não gosta nada de ouvir essa insinuação, onde a velha está querendo dizer que ela pretende usar a sua aparência assim como o pai dela fez. E a velha realmente não para e continua dizendo bobagens como: quantas borboletas voam ao redor de uma bela flor, a capital pode estar bastante abalada. Bem, sorri Ivory, o príncipe me comparou com uma mariposa ao invés de uma pessoa. Se eu fosse uma borboleta, não voaria para um lugar tão sufocante como esse. Esfaqueia Ivory com sua língua de chicote, deixando a velha sem palavras, confirmando que ela é exatamente como o mordomo tinha relatado, verdadeiramente assustadora. Mas que mesmo assim ela não pode deixar ser superada por alguém tão jovem. E assim tenta mais uma vez sua jogada. Oh meu Deus, esqueci dos doces. Você quer um? E Ivory, já sabendo de tudo, pensa que esse é o terceiro teste, alimentando o casulo. Quer dizer se ela deve comer ou não só porque oferecem para ela. E por isso ela recusa, dizendo que não poderia comer algo tão simbólico na frente da senhora do Mel, pois isso seria uma falta de respeito imperdoável. E assim, ao evitar todas as três provas, deixa a senhora completamente sem reação, se perguntando quem é essa jovem impressionante. E só quando já era tarde demais, a senhora finalmente nota o anel, a fita e o colar. Todos os três estão bem posicionados na Lady Ivory. E só agora, assustada, ela pensa que seria possível que essa jovem saiba de antemão exatamente o que ela iria fazer. E Ivory sorrindo internamente, pensando que a senhora do Mel segue sendo arrogante como sempre. Se ela soubesse que foi ela quem tirou a sua vida e reduziu essa mansão das cinzas na vida passada, o quão surpresa ela ficaria. Afinal, ela é herdeira de Gremory, a senhora da família mais antiga do Oeste. Ela é alguém que conhece Domel desde a raiz, tanto não tem desafio que ela não possa vencer. Se dirigindo diretamente à senhora, Ivory solta sua última pedra. Não se preocupe, não tenho intenção nenhuma de me tornar a noiva do príncipe. E quando Ivory informa que não tem interesse em se tornar princesa, a velha fica ainda mais confusa, perguntando o motivo. Então ela está ali. Calmamente, ela diz que só foi acompanhar o seu irmão como guardiã e que não encontra nenhum valor em conexão com Domel. Por isso não era necessário nenhum teste. A senhora reflete se é verdade que não tem interesse em ser princesa. Geralmente, as damas da alta sociedade são calculistas, porém puras, em muitos aspectos. Contudo, essa jovem não apenas é linda, mas também não tem nenhuma abertura para chegar ao coração dela. Ou seja, se ela se envolvesse com o inocente príncipe, poderia mergulhar o palácio em profundo caos. Por isso ela pensa que deve impedir que isso ocorra. Ela então toma o controle de si mesma e comenta: então você é uma senhora sábia que não deseja o título de noiva do príncipe. Isso é realmente inédito. Helena também sofreu muito ao se tornar rainha. Ao ouvir o nome de Helena Rice, mãe de Sids, Ivory responde que todos têm um papel adequado para si mesmo, assim como somente a Madame pode ser a senhora do Mel. A velha então diz que ela não precisa ser tão rígida em seus pensamentos, e pergunta se ela não tem interesse que o sobrinho dela herde o nome Gremory, enquanto pensa que mesmo que Ivory menospreze o valor do sobrenome do Mel, ainda exige ser tratada como convidada. E se realmente acha que ela vai permitir que Ivory use o nome de Domel para fortalecer sua posição. E enquanto essas ideias passam pela cabeça da velha, Ivory a encara com seriedade, deposita sua xícara na mesa e pergunta diretamente: o que você quer dizer com isso? Qual é a sua opinião sobre ter o meu sobrinho como possível marido, é claro. Dessa forma, Serion pode obter, juntamente com o nome Domel, os valiosos ativos do reino. Ivory então reflete que para ser aceito como convidado, ela deve estar disposta para se casar com alguém da família, ou mais provavelmente está tentando impedir que ela se torne princesa. E logo responde que as piadas de Madame são um pouco difíceis de entender.
Ou talvez ela tenha entendido algo errado, pois ela não está usando o nome de Domel para entrar na alta sociedade. Aliás, ela acrescenta que não gostou que o mordomo tenha levado convites sem destinatários adequados, que se os convites fossem endereçados ao senhor de Serion, hospedado no anexo de Domel, isso seria outra questão. Nervosa, a senhora Domel pergunta se ela não tem interesse em ser princesa, nem se casar com alguém da casa Domel, como então ela pretende arranjar um casamento sem a ajuda deles. Bem, como já disse antes, responde Vorre, não estou procurando um parceiro para casamento, tanto suas preocupações são desnecessárias. Então, já que concluímos os nossos negócios, vou me despedindo aqui. Inconformada, a senhora grita para que Vorre espere um momento, pensando que se deixar ela ir embora daquele jeito, Sides pode começar a se afastar deles. Por isso, ela comenta que há muito tempo considera Lady de Gremory uma querida amiga, o que significa que Vorre também é uma convidada estimada da casa Domel. E Vorre então vira-se, e sem se importar muito, comenta que entende muito bem o que ela quer dizer. Contudo, a bondade além do necessário pode, às vezes, se tornar um fardo. Diferentemente de sua avó, ela não aspira às técnicas têxteis ultrapassadas e pensa que está interessada em outros tipos de coisas. E com essas palavras cortantes, Vorre deixa para trás uma senhora Domel sem palavras. E a alguns poucos metros dali, Doran continua o seu treinamento com o seu mestre Giark. E ao atacar, Giark fica impressionado com a força do seu golpe e pergunta onde foi que ele conseguiu uma espada tão monstruosa quanto aquela. Doran diz para ele se orgulhar, pois foi a primeira pessoa a receber um golpe daquela espada. Giark então parabeniza, dizendo que ele melhorou muito. Fica feliz, pois valeu a pena ele ter apresentado o mestre de esgrima. Contudo, o treino de hoje precisa acabar logo cedo, pois ele precisa retornar para o palácio. Você já está voltando? Vai ficar ocupado mesmo durante o torneio de caça? Pergunta Doran. Isso é porque a sua irmã fez o príncipe voltar para o palácio, e agora eu também não consigo descansar. Como isso é culpa da minha irmã? Não foi a sua tia que mandou o príncipe de volta? Mas foi a atitude ambígua da sua irmã que tornou impróprio permanecerem juntos. Então, um servo entrega para Giark uma carta endereçada a ele, e ao abri-la, fica imediatamente vermelho. Curioso, Doran dá uma olhada por trás, pergunta se aquela é ainda a mesma mulher daquela época. Mestre, você está mesmo apaixonado? Pergunta Doran, animado, enquanto tenta pegar a carta que Giark desesperadamente tenta esconder. Ela não era uma candidata à noiva do príncipe? Ei, cala a boca, o que você está fazendo? Ela também gosta de você, não é? Abra logo seu coração para ela, incentiva Doran. Seu idiota imprudente, grita Giark envergonhado. Você sabe que é crime se apaixonar por uma candidata, não é? Contudo, Dou fala que não tem problema e tenta pegar a carta dizendo que ele vai ajudar. Tímido, mas brilhando de paixão, Giark diz que não é nada demais e é apenas ela falando sobre seu dia a dia, que a princípio tudo girava em torno do príncipe, mas gradualmente ela começou a perguntar mais sobre ele. É então que Dou nota que dentro da carta tem uma flor seca dentro. Por não entender o significado disso, foram correndo perguntar para a pessoa que mais entende do assunto. Então, você veio me perguntar o que essa rosa significa? É isso aí, uma mulher a enviou. O que significa uma flor seca azul? Será algum tipo de sinal? Uma mulher enviou isso? Pergunta Vorre. Você tá saindo com alguém? Não, não foi enviado para mim. Do que você está falando? E olhando para fora, ele pede para o seu mestre parar de se esconder e entrar logo. E na maior cara de pau, Giark, que estava ouvindo atrás da janela, entra por ela e diz que foi sem querer. E a nossa Vorre, que não tem papas na língua, pergunta se por acaso ele está pedindo conselhos amorosos para ela agora. Ele gagueja e tenta dizer que não é bem assim, que na verdade é sobre um amigo dele, e que ele está apenas tentando ajudar com a situação. E a coitada da Vorre, inocente quando o assunto é sobre problemas amorosos, pensa que ele está falando de Sides, o tal amigo. E como é uma rosa azul, encontrada apenas no oeste, imediatamente chega à conclusão de que foi enviada pela jovem que está concorrendo como noiva do príncipe. Então, tocando na rosa, ela diz que flores secas têm muitos significados, geralmente usados como marcador de páginas, às vezes uma forma sarcástica de dizer leia mais.
ou pode significar que o amor machuca, o que assusta os dois, né? E segurando a rosa próxima a ela, com uma cara sombria, Ivorre prossegue dizendo, ou talvez ela simplesmente quisesse enfiar uma mensagem usando a linguagem das flores. Uma rosa azul simboliza o impossível, ou um desafio milagroso. E essa nova informação deixa Giark todo vermelho apaixonado, imaginando que ela quer dizer que entende porque ele está hesitando e quer que ele tome a iniciativa. E prosseguindo com seu mal-entendido, Ivorre comenta que alguém destinado a ser noiva do príncipe não precisaria fazer isso em silêncio. E perdido na confusão de Ivorre, Giark pergunta se ela está falando sério, já que ela é a melhor candidata à princesa, além de ter o apoio da nobreza, diferentemente da família Rust e Tiero. Ao ouvir o nome de Tiero, Ivorre pergunta se realmente existe uma moça elegível para casamento na família Tiero, e é o seu irmão, Dou, quem confirma, perguntando se ela não se lembra. Quando a madame ajustou suas roupas, ela elogiou Ivorre como uma das mais bonitas, incluindo a madame de Tiero. Porém, Ivorre não tem memória nenhuma dessas duas senhoras. A Lady Merle da casa Rist, tampouco o aventureiro Tartade, que adorava tanto a sua prima, a Lady de Tiero, que deu metade dos seus bens a ela e foi embora para outro reino. E então Giark comenta que apesar disso, o príncipe prefere a Lady Ivorre a qualquer uma das outras. Então ele pede para que ela deixe de atormentar o pobre coitado. Mas Ivorre tem um problema maior se passando em sua mente, como o de por que suas memórias do passado estão todas em branco. Um tempo depois, Cidis, bem-humorado, aparece negociando flores com uma florista e escolhe lindas flores amarelas para presentear, já sabemos quem. Logo depois, Ivorre aparece caminhando junto a Lucy, quando ouve uma movimentação do lado de fora e pergunta o que está acontecendo. Lucy responde que aparentemente um assistente insiste em falar com a Lady, mas Mary está o barrando, pois a senhora só aceitará a visita do próprio mordomo. É então que ela reconhece a voz do homem, que não é nada menos do que o príncipe, e ordena que o deixe entrar. E ao se encontrarem, Ivorre se pergunta por que ele está se vestindo como um servente, enquanto pede que o príncipe não abaixe a cabeça, pois não quer ter problema com a família imperial. Cidis, satisfeito por ela ter o reconhecido, pede desculpas por ele ter se disfarçado e entrado ali daquele jeito, mas que foi porque não aguentava ficar preso no castelo sabendo que a sua Lady estava logo ali perto dele. Ivorre realmente não consegue lidar com esse romântico impurável e pergunta se ele precisa de alguma coisa para ter chegado tão de repente. Giark não te contou sobre outra candidata à princesa? Vim aqui porque me preocupava que pudesse mal interpretar o que ele disse. Afastando a sua mão, Ivorre, claramente chateada, rebate. Mal entendido? O fato de Sua Alteza ter muitos pretendentes em potencial? É natural que tenha retornado para o palácio para se encontrar com aquelas belas damas. O que eu poderia ter interpretado mal? Cidis fica confuso com a reação dela, pois ele só foi embora porque foi expulso pela senhora Domel. E se aproximando dela, diz que pode muito bem explicar sobre as moças, porém Ivorre se afasta, dizendo que ele não precisa fazer nada. Suas palavras e ações são sempre inconsistentes, então não vejo sentido em ouvir mais nada. Se necessário, você pode me usar para deixar o anfitrião, as suas senhoritas Rust e Tiero com ciúmes. Já que você apoiou a Serion de muitas maneiras, eu farei com prazer pelo menos isso. Deixar elas com ciúmes? Ao ouvir isso, Cidis começa a rir e tenta tocar no braço de Ivorre para explicar que ele foi justamente ali para falar sobre esse mal-entendido. Mas Ivorre está no modo louca ciumenta e não quer ouvir nada que ele tenha a dizer. Grita falando que é óbvio que uma delas se tornará princesa, então não tem nada para ser entendido. Só para logo depois perceber que foi muito grosseira com o príncipe, pois ela não deveria tê-lo empurrado daquele jeito. Mas essa reação impulsiva dela acabou por deixar Cidis empolgado, dizendo que essa foi a primeira vez que ela teve uma reação extrema a ele, que não foi nada grosseiro. Na verdade, foi ele quem a deixou desconfortável. Ivorre fica confusa, se perguntando por que ele está tão satisfeito, já que poderia muito bem ser punida severamente por desrespeitar a realeza. Se você está de mau humor por causa de outras candidatas, isso na verdade me deixa feliz, por me dar esperança. Na verdade, rebate ela,
Isso me tira o fardo de ter que recusar a posição. Então eu poderia dizer que está tudo bem. O semblante dele fica sombrio e responde que isso é triste, mas de qualquer forma as moças não vão desempenhar esse papel. E Vorrington pergunta por que não. E olhando para fora da janela, Sid diz que pode explicar o porquê, mas antes disso a convida para conhecer os arredores da capital. Do lado de fora, o príncipe guia Ivorre, que está sentado em seu cavalo, enquanto explica que aquela é a Estrada da Glória, do Arco do Triunfo até o palácio, é conhecido como a obra-prima mais longa. Assim que se passa pelo mercado, chega a cabeça do dragão, o símbolo da autoridade do palácio. Ivorre pensa que não deve deixar que perceba que ela já conhece bem o lugar e solta que é incrível que deixaram ele pegar um cavalo assim que ele pediu, já que por estar disfarçado ninguém saberia que ele é o príncipe pedindo algo. Orgulhoso, Cyrus responde que ele informou que iria acompanhar a Lady em uma visita ao Senhor Giar e ao príncipe. Comenta que ele não esperava que ela devolvesse a capa que ele tinha emprestado naquela época. Tímida, Ivorre pede desculpa por ter demorado para devolver, mas era porque não conseguia tirar as manchas de sangue. Cyrus então responde que desejaria que ela mantivesse as manchas, pois o sangue dela era como um tesouro para ele, assim como as palavras em uma carta que nunca desvanecem. Melancólica, Ivorre o olha e diz que ele é bastante poético, mas que se ele chegar a governar um dia, deverá escolher as palavras que sirvam mais ao monarca do que a um poeta. É mesmo? Na verdade, eu prefiro livros de história, mais que poesia. Eu até pedi que me fizessem óculos para ler os extensos registros históricos da família Gremory. Algum dia vamos juntos na biblioteca do palácio. Irônica, Ivorre rebate. A floresta, o castelo, tem tantos lugares para ir com você, Sua Alteza. E finalmente eles chegam ao mercado. Animados, os comerciantes vendem seus produtos aos que ali passam. O príncipe comenta que é possível saber como as pessoas vivem através do mercado. Ivorre diz que ele parece gostar muito de fazer inspeções, enquanto reflete que em sua época nem ela e nem o rei se importavam muito em observar a vida do seu povo. E Cyrus brinca que pode ser que ele apenas goste de manter seu povo obediente. Ivorre então debocha, falando que as brincadeiras dele só funcionam com alguém como o pai dela, pois foi logo ele quem tentou colocá-la como chefe do tribunal que inspeciona os nobres em prol do povo. Nesse momento, Cyrus mostra uma vela perfumada e pergunta se ela se lembra, pois ela veio de Serium, e que foi incrível que a empregada dela se dedicasse ao negócio de velas. Surpresa, Ivorre pergunta como as velas chegaram ali, e que quando sugeriu que a empregada vendesse, não imaginou que chegaria até a capital. Ela é incrível. Graças a ela, Serium foi confortado neste último ano por aquele aroma floral, enquanto eu sonhava todas as noites com aquela colina florida que vi com você. Ivorre o olha imaginando se por um acaso ele tenha sonhado o mesmo que ela. Nesse momento, eles ouvem um barulho e viram-se para saber de onde vem. As pessoas correm naquela direção, enquanto comentam que aparentemente é briga entre guardas de duas famílias distintas. É então que um comerciante pergunta o que o Lord Rust está fazendo naquele lugar, e o homem responde que é porque ele ficou enfurecido com o segundo filho da Casa do Mel. Aparentemente, ele foi pego tendo encontros com uma candidata à princesa. Dizem que centenas de cavaleiros de ambos os lados estão se enfrentando naquele momento. Ao ouvirem esse absurdo, os dois param imediatamente, e Ivorre só tem uma coisa em mente: meu irmão está com ele. Contudo, antes de chegar a essa fatídica briga, uma lembrança de Merlin, ainda criança, é mostrada, da qual ela pergunta ao seu tio, Lord Rust, e chefe interino da família, se como ela é a filha do antigo Lorde desse castelo, logo ela seria a dona da mansão. Contudo, o seu tio, muito confortável em sua posição de chefe interino, debocha dela, falando que o posto de chefe da família naturalmente corresponde apenas a um homem e que a sua querida sobrinha deve ser fiel ao seu papel que lhe cabe, e pergunta se ela por acaso esqueceu que deve se tornar a princesa herdeira. E afastando a mão nojenta dele, ela pergunta: então significa que eu não posso ser a chefe da família, mas posso me converter na princesa desse império? Muito bem, então definitivamente conseguirei essa posição. E pensa que fará isso para reivindicar a sua família das mãos dele. E agora, pouco antes de Ivorre e Cid saberem da confusão, Giar corre em seu cavalo juntamente com Doran em direção à casa de Merlin, pois o significado dela ter saído do Palácio Real depois de tanto tempo e voltado para sua casa só quer dizer uma coisa, que
que ela vai renunciar ao seu posto de candidata à princesa herdeira, e ele, como cavaleiro, não pode perder essa oportunidade. Ouvindo isso, Dou fica preocupado e se pergunta se vai ficar tudo bem. Já na mansão Rusty, Merle é pega de surpresa com a notícia de que Giark veio vê-la pessoalmente, ao invés de mandar cartas, como sempre fez. E se pergunta preocupada se por acaso a carta que ela enviou com uma simples rosa poderia fazer uma pessoa tão cautelosa quanto Giark ir tão longe. E fica com medo de ter ultrapassado algum limite que acabou o deixando chateado. E assim, antes de ir recebê-lo, pede para a empregada não deixar que o tio dela saiba que ela tem um convidado. Ao chegar na sala, ela se depara com ele sentado tomando chá, e ao olhar para o seu perfil, reflete que desde que era criança, ele era famoso e objeto de admiração pelas jovens da sociedade. De um lado, um príncipe gentil, mas descolado, e do outro lado, o primeiro cavaleiro do príncipe, Giark Domel, que era másculo e corajoso, mas que na realidade era um cara puro que nem sabia de sua própria popularidade, e isso também fazia parte do seu charme. Então ele nota animado a presença de Merle e levanta para cumprimentá-la. Ela, ainda confusa, pergunta por que ele está ali e se pergunta se por acaso foi porque parou de receber as cartas dela depois que saiu do palácio. Não, na verdade, eu tinha algo que queria te dar, e por mais que seja grosseiro, eu tive que vir pessoalmente. Ela então olha para a caixa e pensa que é uma joia, mas quando abre se assusta, pois é um inseto. Giark então explica que é um agradecimento pela flor e que aquele bichinho é o bichinho da seda, um tesouro de família que nunca se deve ser levado para fora e que assim que sua tia descobrir vai ficar enlouquecida. E ligando seu modo kamikaze, ele anuncia: isto é algo que os Domels dão às pessoas que eles amam e é um sinal de pedido de casamento. Por isso, obrigado por ter me dado coragem, senhorita Merle. Assim que todos os assuntos estejam resolvidos com o príncipe, irei falar com meu pai e seu futuro sogro. A coitada da Merle não consegue acompanhar a virada dos acontecimentos e pergunta se por acaso ele esqueceu que ela é a candidata à princesa. E pensa que não sabe por que uma pessoa tão tímida, que nem sequer conseguia olhá-la nos olhos, de repentemente estaria a pedindo em casamento. Você não entende que já está praticamente decidido, responde ele. Não deixarei ninguém te insultar. Meu coração nunca vai mudar. E bem nesse momento, o tio de Merle invade gritando, pegando ela de surpresa enquanto ele fica com a cara chateada. Raivoso, o tio briga, mandando ele se afastar da senhorita, que se tornará a princesa, e ordena que ele vá embora da mansão. Contudo, Giark o ignora, rebatendo que ele é apenas um tio arrogante e nem sequer é o verdadeiro chefe da família. Não pode ir embora, pois ele ama essa mulher. É uma declaração tão apaixonada que deixa a própria Merle impactada, enquanto que o tio fica fulo da vida e logo manda chamar os cavaleiros para retirar aquele louco dali. Nesse momento, Giark chama por Dorão, pedindo para ele trazer todos os soldados de elite da família Domel até ali, dizendo que vai matar aquele bastardo. Ele não tem moral nenhum para falar de Siddis, ele está se mostrando pior do que ele, não é possível não, nunca imaginei que ele faria isso. E agora, nesse presente, o príncipe tenta acalmar Ivorri enquanto vão ao encontro deles, dizendo que Giark é alguém com autocontrole, além de ser o melhor espadachim da capital, e que por isso Doran não estará em perigo ao lado dele. Contudo, Ivorri está se preocupando com outra coisa, como por exemplo, se Giark e a jovem dama morreram no passado por uma luta tão patética como essa. Contudo, se algo assim tivesse acontecido, seria um escândalo enorme, impossível de se esconder, e a reputação da família Domel seria prejudicada. Então ela pergunta se será isso que ele queria dizer, ao esclarecer o mal-entendido sobre a jovem. Então o príncipe revela que as cartas não foram trocadas com ele, e mesmo que agora seja difícil para Giark, tudo ficará bem, pois ele fez isso porque sabia que a senhora não era a indicada para se tornar princesa e que, afortunadamente, não teve derramamento de sangue ainda. É então que ela avista o seu irmão, no meio de várias pessoas, e chama por ele, ordenando que ele saia daquele lugar imediatamente. Ele então corre, passando pelas pessoas, perguntando por que ela está ali junto com o príncipe. Siddis então pergunta imediatamente se aconteceu alguma coisa com Giark. Sim, eles só brigaram, mas ninguém se machucou, então não precisa ficar preocupado. Por que você está envolvido com alguém tão desconsiderado?
Eu não suporto mais ele. Mas o que poderia fazer se ele está tão apaixonado? Geralmente ele é uma pessoa normal, sabe? Não confie em pessoas perigosas que se entregam à paixão sem pensar nas consequências. Se algo acontecer com você, eu seria a primeira a matar essa pessoa com minhas próprias mãos. Estou com ciúmes, interfere o príncipe. Se você prometer me matar com suas próprias mãos, eu imediatamente pularei no vórtice da paixão. Você me permitiria fazê-lo? Você está brincando comigo, príncipe? Então o príncipe sugere que ele mesmo vá lá explicar a situação para o Lord Huston. Mas Ivorre nega, falando que caso ele apareça pessoalmente, Giark será executado e a reputação da jovem ficará em pedaços. Eles continuam discutindo até que Doran perde a paciência e manda eles irem embora enquanto ele ajuda. Nesse momento, o Barão Balon desce da carruagem junto com a Senhora do Mel. Pelo visto, ele foi chamado para intermediar o assunto. Notando o escudo, Doran reconhece o símbolo da família, chamado de o escudo da capital, ficando impressionado com o físico forte dele e se pergunta se eles são pessoas confiáveis. Ivorre então se aproxima do seu irmão, dizendo que agora que eles chegaram, tudo terminará bem, pois nenhum dos lados querem uma guerra antes do torneio da caça. E o príncipe, que não perde a oportunidade de um bom deboche, se apresenta como um servente que irá acompanhá-los até o alojamento deles. E a conversa deles acaba chamando a atenção da senhora, que percebe que aquela pessoa disfarçada, entre muitas aspas, é o príncipe, e se pergunta o que ele está fazendo ali junto com os irmãos de Susmia.